Salve, salve galera! Bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje vamos falar do período joanino. É uma aula curtinha, não saiam daí, eu já volto. Roda a vinheta, valeu! Bom pessoal, então hoje o nosso tema é o período joanino. Então a gente vai falar do início de um período maior que a gente chama de processo de independência do Brasil. Olha que interessante. A história da independência dos países latino-americanos é uma história de batalhas. Os países latino-americanos eles travaram guerras contra suas metrópoles. E essas independências elas foram conquistadas através de muitos conflitos muito cruéis, que levaram à morte de muitas pessoas. Então é muito normal que esses países latino-americanos tenham grandes heróis nas suas independências. E o caso do Brasil é um pouquinho diferente. A independência do Brasil ela não se deu através de um conflito com Portugal, de uma guerra. Até pode ser entendido como um conflito, mas um conflito diplomático. A independência do Brasil é uma ruptura que acontece de forma pacífica num acordo selado entre Dom Pedro I e Dom João VI, seu pai, rei de Portugal e o imperador do Brasil, no ano de 1822. Só que essa independência, selada em 1822, ela tem o seu início lá em 1808, quando desembarcam no Brasil toda a família real e toda a corte portuguesa. Então é esse o assunto que a gente vai trabalhar hoje, Vamos entender como que isso aconteceu. Para a gente entender, para a gente conseguir sacar o que faz a família real sair lá de Portugal e vir para o Brasil, sair da Europa, o lugar dito mais desenvolvido, e vir para a América, que era um lugar meio assustador, meio assombroso para eles, para alguns que não conheciam, para muitos, na verdade, que não conheciam. Então a gente precisa entender todo esse contexto. Eu volto ao século XVIII para a gente fazer um panorama geral desse período. Então lá no século XVIII, o Brasil primeiro viveu um momento de esplendor econômico, com a exploração do ouro, a extração de ouro da região das Minas Gerais. Portugal recebeu muito ouro. Portugal não enriquece, porque no ano de 1703 assina um tratado chamado Tratado de Methuen, ou Tratado dos Panos e Vinhos, em que fazia um acordo de comércio com a Inglaterra, comprava tecidos exclusivamente da Inglaterra, enquanto a Inglaterra comprava vinhos exclusivamente de Portugal. E por uma questão óbvia, Portugal gastava muito mais dinheiro com a Inglaterra do que o Brasil. Na verdade, Portugal acabava comprando tudo da Inglaterra, Os portugueses acabavam comprando tudo da Inglaterra. Então há uma migração desse ouro do Brasil para Portugal, de Portugal para a Inglaterra. Então esse Tratado de Methuen era um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra que tornou Portugal dependente da Inglaterra. Bom, já haviam sido traçados alguns momentos, alguns planos entre Portugal e Inglaterra que previa, no caso de situações mais extremas, que a família real viria para o Brasil. Isso desde o início do século XVIII. Tivemos o problema do grande terremoto de Lisboa, enfim. Em alguns momentos a corte quase veio para o Brasil. Até que em 1806, com a assinatura do bloqueio continental, com o decreto do bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte, Portugal fica numa situação muito delicada. Porque Napoleão proíbe que qualquer país continental europeu faça comércio com a Inglaterra. E Portugal era dependente da Inglaterra. Então Dona Maria I e Dom João VI, Dona Maria Rainha, Dom João VI Príncipe de Portugal e depois Príncipe Regente, eles vão tentar enganar a França. Então eles recebem a notificação, dão um migué, faz de conta que entenderam e continuam essa relação com a Inglaterra. Quando Napoleão Bonaparte fica sabendo que tanto Espanha quanto Portugal mantiveram essas relações econômicas com a Inglaterra, ele marcha sobre a Península Ibérica, não dando outra alternativa a Portugal, a não ser escolher entre romper com a Inglaterra ou fugir para o Brasil com o apoio da Inglaterra, e a família real vai escolher essa segunda medida, essa segunda opção. Então a família real sai em 1807, finalzinho de 1807, chega em fevereiro de 1808 ao Brasil, e damos início a esse período que a gente chama de período joanino, que é o período em que Portugal e Brasil vão ser governados a partir do Brasil.
É um período longo que se estende para além da era napoleônica, afinal Napoleão vai ser preso em 1815 de forma definitiva e Dom João VI fica aqui até 1821 e só vai embora depois de uma pressão violentíssima de Portugal. Então, a família real chega ao Brasil em 1808 e encontram um Brasil, obviamente, muito diferente do que era Portugal, né? Então, a família real, quando chega no Brasil, já havia, através dos seus mensageiros que vieram antes, já haviam definidos os lugares onde eles viveriam, né? Esses funcionários que vieram antes haviam demarcado as casas onde a família real deveria viver e pintavam um PR na porta dessas casas, avisando a população que eles deveriam desocupar a casa para ocupação para o uso, né, dessa casa por parte da família real. Esse PR significava príncipe regente, inclusive virou uma piada dentro do Rio de Janeiro, né, de que esse PR significava-se ponha-se na rua, né, por conta dessa necessidade que eles tinham de desocupar uma área que seria então ocupada pela corte portuguesa. Mas a família real, de fato, instala-se no Brasil em 1808 e a Inglaterra, imediatamente assim que Portugal desembarca, a Inglaterra começa a fazer uma pressão muito grande sobre Portugal para que Portugal retribuísse esse transporte que a marinha inglesa fez da família real para cá. Então, com certeza, o gasto dessa viagem foi altíssimo, foram muitos navios, foram uma esquadra militar movimentada para fazer a proteção desse navio que veio para cá, né, esses navios que vieram para cá. Então a Inglaterra começa a fazer uma grande pressão sobre Portugal. E Portugal vai assinar em 1810 um acordo que fica conhecido como Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Na verdade, são dois acordos diferentes. O Tratado de Aliança e Amizade, o Tratado de Comércio e Navegação, mas que a gente vai juntar tudo num pacote só e chamar de Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Esse tratado, esse acordo, ele definia uma série de coisas, como por exemplo, o fim do uso da Santa Inquisição no Brasil. Afinal de contas, os ingleses estariam muito mais presentes aqui e eles eram calvinistas, né? Então, para que não corresse o risco de serem pegos pelo Tribunal da Santa Inquisição e numa situação mais aguda disso, fossem queimados nas fogueiras, nas praças públicas, a Santa Inquisição ela é suspensa do Brasil, ela é proibida de ser usada no Brasil. O Brasil se comprometia a encerrar, a acabar com o tráfico negreiro e abolir a escravidão. Percebam que Portugal é um país ótimo nesse momento aí, é um país ótimo em postergar as coisas, né? Enrolou Napoleão Bonaparte, depois enrola a Inglaterra com relação à abolição da escravidão, e a gente vai falar disso com calma numa aula bem específica sobre a abolição da escravidão e como isso aconteceu. Portugal redefinia a maneira como a fronteira brasileira funcionaria, como que os impostos alfandegários funcionariam. Até então, existia um monopólio de comércio entre Brasil e Portugal. Somente Portugal podia fazer comércio com o Brasil, definido nesse pacto colonial que a gente já estudou. A partir de agora, a partir de 1810, qualquer país podia fazer comércio com o Brasil desde que respeitasse o pagamento de impostos de acordo com a origem do produto. Produto inglês pagava um imposto de 15%, produto português pagava um imposto de 16% e de qualquer outro país pagava 24%. Percebam uma coisa, é importantíssimo isso. Esse tratado de 1810, na prática, ele encerra o pacto colonial. Haja visto que não existe mais esse monopólio entre Brasil e Portugal. Agora o Brasil podia fazer comércio, os brasileiros podiam fazer comércio com quem quisessem. E, num segundo entendimento dessa mesma situação, o Brasil encerra o pacto colonial, mas inicia um momento em que vai ficar preso economicamente à Inglaterra, dependente economicamente da Inglaterra. Porque em 1810 a Inglaterra já havia feito a Revolução Industrial, ela era plenamente industrializada. Os produtos eram mais baratos, eram de melhor qualidade, a Inglaterra tinha mais oferta de produto, então era muito difícil para qualquer outro país fazer comércio de manufaturados ou de industrializados no Brasil, porque esses produtos chegavam da Inglaterra num preço muito menor. Tá? Então fiquem atentos a esses tratados, aos tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, ou simplesmente o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas,
porque ele é muito importante para as provas de vestibular. É comum, é frequente uma questãozinha abordar essa situação, certo? Muito bem, Dom João VI desembarca no Brasil e ele vai precisar movimentar o Brasil, ele vai precisar promover algumas mudanças no Brasil para que o Brasil ficasse mais parecido com a Europa. Então, por conta disso, é criado no Brasil a primeira academia militar, para que houvesse a criação de um exército permanente para proteger essa corte portuguesa. Para cuidar das finanças, é fundado o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que naquele momento funcionava como um banco de atacado, ou seja, não era um banco em que você ia lá e abria a sua conta e a poupança e fazia pequenos investimentos, era um banco tipo o BNDES hoje, então é um banco de grandes investimentos, voltado aí aos grandes latifundiários, para que eles pudessem fazer captação de empréstimo, para poder melhorar a sua produção, para que esses nobres pudessem construir aquilo que desejavam dentro das cidades, isso em menor número do que os fazendeiros. Mas enfim, o Banco do Brasil é um banco de atacado. Também é criado a primeira imprensa do Brasil, a imprensa régia, que tinha como objetivo divulgar as decisões tomadas por Dom João VI, mas também funcionava como uma imprensa normal. É criada a primeira biblioteca brasileira, com todas as obras dentro dessa biblioteca trazidas de Portugal. A primeira escola de medicina, ou as duas primeiras escolas de medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia. O Real Teatro de São João, para que a família real pudesse, e os nobres, a corte como um todo, pudessem se divertir no teatro. Isso é importante porque de alguma maneira impulsiona um pouco a cultura no Brasil, mas era voltada obviamente aos nobres, a essa corte. É construído o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, esse lugar lindo que a gente pode conhecer hoje. Então há uma mudança na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro muito evidente, e isso traz consequências importantíssimas para o Rio de Janeiro e para o Brasil, de um modo geral. Então a instalação da corte no Brasil promove algumas mudanças. De imediato, só para a gente entender, durante o período aurífero, havia sido permitido que algumas manufaturas existissem no Brasil, fossem criadas no Brasil. Depois, em 1763, essas manufaturas elas são proibidas. Em 1763, no Alvará de Dona Maria I, como fica conhecido esse documento, todas as manufaturas no Brasil são proibidas. E esse Alvará da Dona Maria ele é revogado por Dom João VI. Mas entendam, por mais que as manufaturas fossem permitidas no Brasil naquele momento, de novo, mais uma vez permitidas, quase nada surtiu de efeito essa permissão. Porque abrir uma manufatura no Brasil custava muito caro e quem abrisse essa manufatura teria que competir com os produtos ingleses, que vinham, como eu falei para vocês, com preços muito baixos, e com todos aqueles benefícios alfandegários dados por Portugal. Então, apesar de existir uma permissão para a criação de indústrias e manufaturas no Brasil, elas pouco aconteceram. Outra coisa importante, os costumes cotidianos no Brasil vão mudar demais. Afinal de contas, os nobres que aqui viviam vão tentar imitar os nobres que vinham da Europa. Então existe uma importação desses costumes para o Brasil. Também chega no Brasil pessoas com muita grana, então isso eleva o custo de vida, eleva o volume populacional do Rio de Janeiro. São mais pessoas e mais pessoas com dinheiro querendo as mesmas coisas, então isso gera uma inflação, é um movimento natural do mercado em quase qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Para dar conta dessa família nobiliárquica que se encontrava no Brasil, também são criados vários cargos públicos, vários empregos para esses nobres que vieram junto com Dom João VI, fator esse que elevou o custo de existência do Brasil, provocando também a necessidade de um aumento da carga tributária do Brasil. Então essas situações vão fazer com que o Brasil mude um pouquinho a sua estrutura e a maneira como era definido, como eram definidas as coisas aqui dentro. Um outro fato interessante, em 1815, quando Napoleão Bonaparte é preso e levado para a ilha de Santa Helena, preso pela Inglaterra e levado para a ilha de Santa Helena,
a pressão para a volta de Dom João VI a Portugal começa a aumentar, né? E Dom João VI estava confortável no Brasil, a sua situação no Brasil estava mais tranquila. Afinal de contas, já toda essa mudança que precisava ser feita no Brasil já havia sido, né? Já havia sido feita, eles estavam adaptados ao Brasil. Dom João VI não queria voltar, né? Então, por conta disso, o Dom João VI vai fazer uma manobra política, mais uma, né? Mais um jeitinho que o Dom João VI vai usar para tentar amenizar as coisas ou protelar aquilo que ele precisava fazer. Então, em 1815, o Brasil deixa de ser colônia, né? E é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? O nome de Portugal naquela época por conta da junção de dois condados na sua formação, né? Mas o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal, tirando do Brasil a pecha de colônia. Depois essas pressões continuam acontecendo, né, e a exigência é de que esse Reino Unido deveria ser governado a partir de sua metrópole, a partir de seu centro, né, de sua capital. E como resposta a isso, Dom João VI faz o que a gente chama de inversão à brasileira, e ele transforma o Brasil em metrópole e Portugal em colônia, né, invertendo a lógica do centro de comando para ficar no Brasil mais um pouquinho, né? Então esse é um ponto importante para a gente entender a maneira como Dom João VI ele legitima a presença da família real no Brasil, usando dos artifícios impostos pelo Congresso de Viena, né? Aquele acordo assinado depois da prisão do Napoleão Bonaparte, que vocês têm também numa aulinha aqui no canal. No ano de 1816 também, Dom João VI vai receber no Brasil uma missão artística, comandada por um cara chamado Jean-Baptiste Debré, né? O Debré ele vai pintar a vida cotidiana no Rio de Janeiro, e muito do que a gente conhece sobre a vida cotidiana no Brasil é trazida para nós através das obras desse francês. Então, vocês têm isso disponibilizados aí no Google com grande facilidade, muitas obras do Debré, né? Muitas imagens a respeito do que ele, da maneira como ele tratava a relação dos brancos com os negros, a maneira como funcionavam as cidades, né? Então toda essa vida cotidiana mesmo, né, do Brasil vai ser retratada por essa missão artística. Então é muito importante a presença deles aqui no Brasil. Um outro fator interessante para a gente debater sobre a vinda da família real é a maneira como a política externa do Brasil mudou. Em 1807 ainda, quando a família real sai de Portugal, Portugal invade a Guiana Francesa como uma espécie de retaliação a Napoleão Bonaparte. E o Brasil domina a Guiana Francesa e vai transformar a Guiana Francesa num território brasileiro. E esse território permanece pertencente ao Brasil até 1817. Fato é que a Guiana Francesa era uma grande produtora de cana-de-açúcar, e nesse momento a cana-de-açúcar estava em franca decadência, né? Então não tinha muito sentido manter a Guiana Francesa no Brasil. Depois que a monarquia absolutista ela é retomada na França, até como uma espécie de acordo de cavalheiros entre os reis absolutistas, e respeitando a questão da lei de legitimidade, do princípio de legitimidade imposto pelo Congresso de Viena, o Brasil devolve a Guiana Francesa à França. Tá? Um outro ponto importante, no ano de 1816 também, o Brasil vai invadir o Uruguai, naquela época província cisplatina. E a província cisplatina vai fazer parte do Brasil até 1828, quando, já no primeiro reinado, já no governo de Dom Pedro I, eles conseguem a sua independência. Dominar o Uruguai, dominar a província cisplatina, era muito importante naquele momento, porque significava um acesso fácil ao interior do Brasil, né, e uma possibilidade de dinamizar um pouquinho a economia brasileira, que vinha sendo muito massacrada por sucessivas crises, né? Então foi uma tentativa de dinamizar e melhorar e resolver alguns problemas econômicos do Brasil, né? E externamente, para a gente fechar essa ideia de política externa e fechar esse período da presença da família real no Brasil, temos que entender a Revolução do Porto, né? A Revolução Liberal do Porto ela estoura em 1820 em Portugal por conta de uma crise portuguesa violentíssima desde o período de dominação francesa, e por conta da presença inglesa posteriormente à saída dos franceses, né? Então Portugal vivia uma crise econômica muito grande.
E a burguesia portuguesa, muito insatisfeita com um certo descaso da família real com relação a Portugal, eles se organizam nesse movimento que tinha como objetivo levar de volta Dom João VI, instalar em Portugal uma Constituição e recolonizar o Brasil. Esses eram os 3 principais objetivos da Revolução Liberal do Porto. Dom João VI tenta segurar o máximo que ele consegue essa revolta, ele não consegue, a pressão sobre ele aumenta muito, com a ameaça inclusive dessa Revolução Liberal transformar Portugal numa república, né, tirando de Dom João VI o domínio sobre Portugal. Então, com medo de perder o trono, Dom João VI, em 1821, acaba retornando a Portugal e deixa no Brasil Dom Pedro I, e ele assume como príncipe regente do Brasil, acelerando ainda mais o processo de independência do Brasil, certo? E esse processo de independência que passa a acontecer de uma maneira mais intensa e mais acelerada, já que ele se inicia em 1808, né? Então, em 1821, esse processo ele acelera, ele ganha corpo. Esse estudo da independência e do primeiro reinado eu deixo para uma próxima aula. A gente vai trabalhar com isso em breve, né? Eu volto em breve para a gente discutir esse primeiro momento do Brasil livre e independente de Portugal. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenha servido aí para ajudá-los nos estudos, para os vestibulares e para a prova do Enem. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários, vai ser um prazer ajudá-los. Peço para que quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, né? Ajudem o canal a crescer, a chegar a mais pessoas, curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais e a gente se vê em breve, tá certo? Gente, brigadão, valeu pela presença, valeu por estar aqui mais uma vez comigo, agradeço de coração e a gente se vê numa próxima aula, tá certo? Valeu, gente, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.